Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, bom dia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje convido você para a nossa meditação a abrir a sua Bíblia na segunda epístola de João, capítulo 1, do verso 7 em diante, que nos diz assim: Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em vossa casa e nem lhe deis as boas-vindas. Porque aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. A gente viu durante essa semana que haveria no mundo, antes de Jesus voltar, um número muito grande de falsos profetas. Aqui, a profecia da Bíblia fala que nos últimos dias na qual nós estamos vivendo, as pessoas fariam uma falsa profecia a respeito de Jesus. Uma falsa profecia. Sim. Aqui fala que muitos enganadores, eles sairiam no meio das pessoas, no meio do povo de Deus, trazendo uma doutrina que não é da Bíblia. Trazendo uma doutrina que desfaz tudo aquilo com que nós acreditamos. Que doutrina é essa? A doutrina de que Jesus não veio aqui em carne. A doutrina de que Jesus não veio aqui se tornar um ser humano como eu e você. A doutrina de que Jesus veio aqui fazer um grande teatro. Na realidade, tudo foi uma farsa. Ele fingiu que morreu, porque afinal ele também não podia morrer, ele era imortal. Tudo foi uma fraude, uma farsa. Essa é a doutrina na qual nós não deveríamos sequer receber pessoas em nossos lares para ouvir esse tipo de coisa. Sabe, quando eu abro a minha Bíblia em João 3,16, eu vejo um Deus de amor que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Quando eu vou nos primeiros capítulos de João, eu vejo João dizendo assim que Jesus, quando ele estava lá no céu, ele era o Filho de Deus, ele era imortal, ele era o grande comandante dos exércitos celestiais. E agora um dia o Pai chama ele e fala assim: nós vamos criar o ser humano. E o ser humano ele vai pecar, ele vai errar. E eu não posso morrer, mas você vai ter que ir lá se tornar um como eles, um ser humano. Você vai ter fome, você vai ter sede, você vai passar por isso, por aquilo. Eles vão zombar de você, eles vão crucificar, eles vão te matar. Você vai derramar o sangue por eles e eu vou ressuscitar. Eu não vejo, meu querido, quando eu olho a minha Bíblia, eu não tenho nenhuma dúvida, eu não tenho a mínima dúvida do plano da salvação. Sabe, se Jesus ele viesse aqui como um simples anjo, já seria uma grande humilhação para ele. Imagina vir como um ser humano, derramar o sangue numa cruz que era minha e sua, para nos salvar. Eu compreendo, ou tento compreender, que muitas pessoas têm a dificuldade de entender isso. Mas quando você olha a Bíblia com um olhar de amor, e olha Deus como um Pai não tirano, mas um Pai amoroso, você começa a entender que o plano de Deus ele sempre foi de te salvar. Ele sempre foi de querer o teu bem. É por isso que Jesus ele veio, porque ele veio aqui conhecer as tuas dores. Sabe, quando você sentir fome um dia, você possa perceber uma coisa, que Jesus também sentiu fome. Quando você se sentir frio, entenda que Jesus também sentiu. Quando você se sentir sozinho, entenda que um dia Jesus orou quando ele estava morrendo, dizendo: meu Deus, meu Pai, por que tu me abandonaste? Porque o nosso pecado foi tão ofensivo que durante toda a história da eternidade foi o único momento na qual Deus se afastou de Jesus. Você vai perceber que por amor a você, você tem um advogado que conhece as tuas dores, porque todo o seu sofrimento ele sentiu na pele. E eu não posso dizer que Jesus veio aqui, mas não foi assim com ele como no... Não, pelo contrário. Tudo o que você imaginar ter passado, Jesus passou.
Se você acha que hoje você é tentado, entenda que Jesus foi tentado muito mais. Porque o que estava em jogo era a salvação eterna do nosso mundo. Mas a Bíblia fala que muitas pessoas tentarão jogar por terra essa doutrina. Porque eles acreditam que Jesus veio aqui nesse mundo e não passou por nada disso, não passou por nenhum sofrimento, não passou por nada. Eles não acreditam, eles não confessam que Jesus veio aqui em carne. Eles falam que Jesus aqui veio como Deus, um ser de luz. E olha, a Bíblia é clara quando diz que Jesus é Filho de Deus. A Bíblia é clara quando fala que Ele veio em carne para salvar eu e você. Porque somente assim Ele podia ser um advogado perfeito para nos defender diante do nosso acusador, que é Satanás. Eu não sei se você compreende muito bem esse assunto. Se você não compreender, você pode a qualquer momento mandar uma mensagem e perguntar. A gente vai ter o prazer de sentar e estudar junto com você. Mas eu quero que você entenda que Deus ele te amou de tal maneira que Ele preparou um plano especial de salvação para a tua vida. Ele veio aqui representado pelo seu Filho, que por sua vez se tornou carne como eu e você, para passar por todo o sofrimento, porque Ele queria nos salvar e queria que aceitássemos essa salvação. Sabe, se você quer e gostaria de aceitar a salvação que Jesus está oferecendo, se você entende que Jesus veio aqui em carne, do mesmo jeito Ele se encontra lá no céu agora como um ser humano, mas agora um advogado perfeito e fiel, o único advogado celestial que pode te defender, porque Ele conhece o teu sofrimento, é um advogado com conhecimento de causa e Ele quer te livrar da morte eterna. Se você gostaria de viver eternamente, se você aceitar a intercessão desse advogado, eu gostaria de orar por você agora nesse momento. Pai querido e bondoso, Criador dos céus e da terra, nos ajude, Senhor, a entender o plano da salvação, porque o nosso futuro, Senhor, está em jogo. A Tua palavra fala que nos últimos dias, que são os que nós estamos vivendo agora, o mundo estaria, Senhor, cheio de falsos profetas. Pessoas que estão aí tentando ganhar a vida através do Evangelho e não, Senhor, ganhar a salvação e nem levar as pessoas à salvação. Nos ajude, Senhor, a entender e a compreender o Teu santo amor. Nos ajude a entender, Senhor, o papel do Teu Filho, que veio aqui como um ser humano, morreu na cruz do Calvário, derramou o Seu sangue, Senhor, para nos salvar e nos redimir, para ser o advogado mais fiel e mais perfeito do universo para nos defender. Nos ajude, Senhor, a compreender o Teu plano, o plano da redenção na nossa vida, para que a gente possa, Senhor, estar naquele grande dia, quando Jesus voltar nas nuvens do céu, com a cabeça erguida, acreditando, Senhor, na salvação que nos é oferecida. Pai querido, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde.